real, glorificar o Criador de todo o universo. E que bom que tu estás aqui conosco. Que bom que tu entendes que este tempo precioso é um tempo todo próprio para ti mesmo. Deus, sem a tua presença, continua sendo Deus. Tu, sem a presença de Deus, apenas pó. Que bom que a tua decisão foi de vir adorar ao Senhor. Se esta é a tua vontade, fica de pé, vamos começar este culto conversando com Ele, pedindo ao Papai o seu carinho, a sua proteção, o seu direcionamento, pedindo a Deus discernimento da sua santa, boa, perfeita, agradável vontade para a vida de cada um de nós. Inclina a tua cabeça, abre o teu coração e diz para Deus o que Ele pode encontrar no teu coração. Talvez seja dúvida, talvez seja incertezas, talvez sejam problemas, talvez sejam angústias, talvez seja alegria, felicidade, prazer, talvez seja tristeza, dor, feridas. Eu não sei, mas tu sabes, e Deus sabe. Esse é o teu momento com Deus. Esse é o momento de tu abrires o teu coração e dizer: Deus, tem essa mistura aí, tem essa bagunça no meu coração, mas eu tenho Deus que pode colocar em ordem, seja qual for a bagunça. Confia nele, abre teu coração para Ele e deixa Ele falar contigo. Pai, chegamos a mais um domingo à noite, mais um início de culto, e a nossa expectativa é a mesma de sempre: que consigamos prestar ao Senhor o nosso melhor culto de toda a nossa vida. Queremos que hoje, que é o dia que o Senhor nos deu para chamarmos de presente, que é o momento que o Senhor nos deu para estarmos aqui, nós tomamos a decisão de estar aqui nesse lugar, e tomamos a decisão de estar aqui para adorar ao Deus verdadeiro, para louvar, para cultuar o Criador de todo o universo. Nós temos que começar apresentando ao Senhor a nossa gratidão. Não tem outra coisa mais importante para fazermos neste momento do que reconhecer que dependemos completamente do Senhor, que desejamos o toque do Seu Espírito Santo na vida de cada um de nós, e que oferecemos ao Senhor a nossa vida como oferta de gratidão, que seja oferta viva, de aroma agradável às suas narinas. E nós queremos deixar bem claro que o Senhor é o nosso Papai, o nosso Senhor, o nosso Deus. O Senhor é o nosso tudo, e nos entregamos totalmente nas suas mãos. Tens toda a liberdade, Espírito Santo, de nos ensinar, de nos exortar, de nos redarguir, de nos corrigir. Tens toda a liberdade, Espírito Santo, de inundar a nossa vida com a presença doce e suave, a sua doce e suave presença. Tens toda a liberdade, Espírito Santo, para acrescentar na nossa vida aquilo que está faltando, e para tirar da nossa vida aquilo que está sobrando, impedindo a nossa relação com Deus. Eis-nos aqui à sua disposição.
queremos te adorar, te exaltar, te agradecer e te engrandecer em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode aplaudir o Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Feche seus olhos. Nós estamos aqui, Pai, para louvar e engrandecer o teu nome, Jesus. Nós nos reunimos aqui, Pai. Aleluia. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Levante as suas mãos. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te,
vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde viestes à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me. vim para dizer que Aleluia. és meu Deus, És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia, Senhor, nós estamos aqui, Pai, para louvar-te. Nós estamos aqui para adorar-te, Pai, pois não há outro igual a ti, Jesus. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus. Nós nunca saberemos, Pai, o tamanho do seu sacrifício, mas nós recebemos a sua graça, o seu amor todos os dias, a sua misericórdia sobre nós.
Aleluia, Pai, Tu és digno. Aplauda o nome do Senhor essa noite. Aleluia. Você está feliz? Amém. Cumprimente o irmão ao seu lado, se você não cumprimentou. Que bom que você está aqui na casa de papai. Se você está feliz, vamos celebrar com júbilo, com alegria. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus. Oh, 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 oh. Galileu. Jesus, Jesus, 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 Galileu. Jesus, Jesus. Aleluia. Aleluia, aplauda o nome do Senhor. Feche seus olhos. Esse é o momento de adoração com o papai neste instante. Não olhe para o irmão ao seu lado, se ele está com as mãos levantadas, se ele está chorando.
Se ele está de joelho, é seu momento. Se você quer ficar de joelhos, levantar os seus braços, você está na presença de papai, você está livre. Aleluia. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. E eu nada sou sem ti, Jesus. E eu perdido estou sem ti, perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti.
declarar isso essa noite, que nós não somos nada sem Ele. Perdido estou Nós sem estamos ti. perdidos sem Ele, pois Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Para onde eu irei? Pois só Tu tens a palavra de vida eterna. É o que a palavra diz. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido eu estou. Eu nada sou sem ti. Eu nada sou sem Ti, Jesus. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Nada, nada. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem Ti. E eu perdido estou sem Ti. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Eu canto essa canção de entrega a Ti, Jesus. E o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a Ti.
ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Entenda o que você está cantando. Entenda o que tu está levando a Deus diante dessa canção. Entregar tudo a ti, entregar tudo, é tudo. Entregar o seu coração, entregar a sua vida, é entregar as suas ações, é entregar o seu propósito a Deus. Não é entregar tudo enquanto tu está aqui na igreja. Não é entregar só a sua voz para poder louvar e adorar enquanto o seu irmão está olhando do seu lado, mas é entregar tudo. Entregue tudo a Deus. Diga para Deus que a sua vida é dele, que o seu propósito é dele, que aquilo que você tem é dele, que tu é dele. Cante de novo essa canção, mas olhando para dentro do seu coração e dizendo para Deus: Deus, o meu coração é teu, a minha vida é tua. Aquilo que tu tens para mim, que se cumpra conforme o teu querer. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa noite. Te agradecemos porque a tua presença é real, Deus. Te agradecemos porque tu tem cuidado de nós, tem nos abençoado, tem estado conosco todos os dias, ó Pai, e queremos poder retribuir isso. Mesmo que não seja a mesma altura, Deus, mas queremos retribuir com o nosso coração, ó Deus, assim como Davi fazia, entregava tudo o que ele tinha, que era o coração dele, Pai, um coração segundo o teu, Deus. Que possamos entregar a Ti a nossa vida todos os dias, ó Pai, em todos os ambientes que nós estamos, ó Pai, em todos os lugares, nas redes sociais, ó Pai, que possamos ser influências e não influenciados, Deus. Em nome de Jesus que oramos, Pai. Amém. Pode se assentar. Amém. É um privilégio poder estar aqui de novo, cumprindo aquilo que Deus tem para a minha vida e, com certeza, entregando aquilo que Deus tem colocado no meu coração, tem trazido todos os dias na minha vida. E a palavra de hoje, ela, de uma forma assim, de Deus, né? Deus fez com que ela se encaixasse muito bem com esse momento, não só com louvor, mas com a palavra que o Marcão trouxe semana passada. E foi algo que Deus vem trabalhando na minha vida desde a EFOL, que foi em julho, o módulo 1, em setembro o módulo 2. E a EFOL para mim ela foi com certeza um divisor de águas. É a terceira ministração que eu faço aqui depois do módulo 1. E nas 3 eu volto a falar da EFOL, porque é um momento que Deus parou tudo na minha vida,
parou todas as minhas rotinas, parou todas as minhas vontades, parou tudo. E disse, agora nós vamos começar de novo. Eu nasci e me criei em lar cristão, fui sempre ensinado em cima da Bíblia, apesar de erros, dificuldades, falhas, a verdade sempre me foi exposta. Mas o meu coração nunca se voltou verdadeiramente para Deus. E eu acho que nesse momento da EFOL, Deus me trouxe essa questão de obediência, que é o tema que eu trouxe hoje. Que vem a ser, esses dias a mãe citou para mim, que lá na conferência, se eu não me engano, o pastor Diego falou, se eu estiver errado me corrige, sobre 4 letras. O-B-D-C. Alfabeto da obediência. Alfabeto de Deus. Essas 4 letras, apesar de no português não é bem assim, mas a obediência, ela tem um significado muito grande. E eu quero tentar trazer aqui um pouco do que eu tenho vivido nesses dias e fazer um pouco de referência com o que o Marcão falou semana passada. O primeiro versículo que eu quero trazer, que fala muito específico sobre isso, é João 14, 23. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará, e esse guardará eu entendo como obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Então, dentro até dessa música que não estava no planejamento, entregar tudo a Deus ou guardar a sua palavra, eu quero fazer uma referência nessa música. Por que guardar para mim é obedecer? Porque o que seria guardar? Eu vou pegar esse mouse e vou guardar. Está guardado. Porque isso é uma obediência. Porque a palavra de Deus e tudo que nela está escrito, se eu guardar ela, e em vários momentos a Bíblia fala sobre guardar no seu coração, é tudo que nela está escrito, tu entender, absorver e seguir ou obedecer. Então, esses tempos, eu estava conversando com uma amiga minha lá da base, lá da IFOL, e ela me falou, Anthony, comentei alguns assuntos do dia e tal, algumas conversas, e ela disse, diante disso que tu está me falando, dessas tuas dificuldades, pesquisa sobre as 7 colunas da sabedoria. E aí eu vou usar uma palavra que o Marcão usou semana passada aqui. Eu estou trazendo para a sabedoria, mas guarde a palavra obediência. No final nós vamos usar ela. 7 colunas da sabedoria. Está se eu não me engano, é em Provérbios 8 e 9, mas não é essa a referência que eu quero trazer. É que dentro dessas 7 colunas eu fui pesquisar na internet, porque ali no texto eu não consegui me achar muito bem, não consegui trazer pontuadamente essas 7 colunas, porque minha cabeça ela é bem quadradinha, cheia de caixinhas. Então eu precisava do item 1, 2, 3, 4 para poder entender. Aí eu fui para a internet, achei um texto, esse texto pontuava as 7 colunas, e dentro desse texto eu separei da minha forma, o meu entendimento do que seriam essas 7 colunas. E aí vem o ponto de guardar esse tema de obediência. Obediência para mim, fazendo essa referência com a palavra da semana passada, ela vem para olhar para cima, porque a obediência ela vem de Deus. Então, eu vou começar com a segunda coluna. São 7 colunas, eu vou começar com a segunda. A sabedoria no agir. Entrega a Deus. Provérbios 16, 9. E aí, como isso aqui foi uma palavra que foi o meu entendimento sobre essas 7 colunas, eu vim baseando ela na Bíblia. Então eu vou trazer a coluna, que foi o que eu entendi, e qual a base bíblica para essa coluna que eu estou trazendo. Então, sabedoria no agir, Provérbios 16, 9. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Então, as nossas ações, elas devem estar firmadas em Deus. Nossas ações devem estar baseadas em olhar para cima. Então, a sabedoria no agir, que é a segunda coluna, ela vem de nós estarmos
planejando o nosso caminho, mas esses caminhos têm que estar baseados em Deus. Amém? Terceira coluna. Vocês vão ver que essa palavra eu tentei trazer ela o mais quadrada possível, o mais simples possível, porque ela é algo que, para mim, foi algo muito simples, mas ao mesmo tempo muito impactante. Eu quis trazer da mesma forma. Então, a terceira coluna. Entender as personalidades, que é compreensão que vem baseada em amor. 1 Pedro 4:8. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Amar é uma decisão, independente da personalidade do seu irmão. Então eu vejo que nessa questão de ser sábio, e aí é uma coisa que nas 7 colunas, hoje estudando em cima disso, eu percebi em todas essas colunas, eu percebi os ensinamentos que meu pai me deu dentro da Bíblia. Então, quando eu vejo assim sobre entender as personalidades, hoje eu sou apaixonado por isso, por entender que as pessoas são diferentes uma das outras e que eu posso fazer a diferença na vida de todos se eu entender a forma de chegar nas pessoas. Então, Deus fala, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros. Ah, mas tu não conhece o meu pai, mas tu não conhece o meu irmão para estar falando um negócio desse. Como é que eu vou armar aquele vagabundo, aquele cara que só me chulapeia, aquele cara que me bota para baixo todo dia? Como é que eu vou amar uma pessoa dessa? Deus não disse para tu escolher quem amar. Deus disse amem. Amem sinceramente. E esse sinceramente não é amar porque a Bíblia mandou. Não é amar porque o pastor pediu. Amar é amar. E amar, por isso que eu trouxe essa referência. Amar é uma decisão. E essa decisão ela vem de, independente de quem é o meu irmão, independente do que ele faz, deixa de fazer, o que ele fala ou deixa de falar, eu amo essa pessoa. Conviver é outra coisa, a gente não precisa conviver. Mas amar, a gente precisa entender isso como um mandamento que a Bíblia deu, dizendo, amem-se sinceramente. Amém? Quarta coluna. Coluna do aconselhamento e a persistência. Essa coluna ela está, de uma certa forma, fazendo uma certa referência com a terceira, que em Colossenses 3,16, ela fala muito claro, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em suas orações. Então, mais do que amar, a gente não pode desistir de aconselhar o nosso irmão. Esses dias eu estava ouvindo uma pessoa falar assim, eu não vou me gastar dando a minha opinião, eu só não concordo com você. E esse momento que a gente tem vivido, que tem sido uma guerra política, eu acho que isso é um ponto mais chave a se falar, principalmente porque a gente tem vivido pessoas brigando, pessoas discutindo, e dentro dessas duas palavras de amar o nosso próximo e aconselhar o nosso próximo, eu vejo que isso me marcou muito, porque eu não vou dar minha opinião, não vou me gastar, mas muitas vezes eu vejo que a gente está deixando de amar o nosso próximo, se a gente se omite, porque a gente pode mudar a opinião dele, não numa briga, não numa discussão de querer ficar batendo boca, mas no sentido de amar o nosso próximo. Tu está vendo que ele está com uma opinião errada, tu está vendo que ele está com uma dificuldade de entender a verdade, tu sabe a verdade, tu tem capacidade de explicar aquilo para o teu irmão, mas tu se omite. E é essa omissão que eu vejo que falta na igreja, de persistir nesse aconselhamento, de insistir em falar para o teu irmão a verdade. Ah, mas ele não quer ouvir. Bom, se ele te disse que não está a fim de te ouvir, é uma coisa. Mas eu vejo pessoas perdendo a chance de discutir no sentido de conversar com o seu próximo e nesse conversar mostrar o amor de Deus para esse próximo. Porque muitas vezes a gente vê pessoas na rua assim, Deus me abandonou, eu não quero mais saber de Deus. E se vê muitos cristãos passando por essa pessoa reto, e não querendo aconselhar ela a entender o amor de Cristo.
Tu sabe que tem muitas pessoas do teu lado que estão se escondendo do amor de Deus, que estão fugindo da palavra, que tu pode dar uma palavra de incentivo para ela, mas tu se omite. É sobre isso que eu estou falando nessa coluna em relação a aconselhar o teu irmão, a trazer esse amor ao próximo dentro de uma palavra, de chegar e dizer assim, cara, vamos lá, tu pode ter tido uma experiência ruim com a igreja, mas com Deus não, porque o amor de Deus é infinito. O amor que vem diretamente do Pai, ele é um amor que não tem como ter sido errado, não tem como te machucar. Tu pode ter se machucado com pessoas. E eu acho que isso é o ponto que a igreja precisa ter mais cuidado, porque a gente não vem para dentro de 4 paredes olhar pessoas. A gente não vem para 4 paredes olhar para quem está aqui pregando. A gente vem para cá para procurar Deus, para procurar o amor dele. E cada vez que a gente quiser olhar para homens que estão aqui, vocês vão ver um monte de falha. Vocês vão ver um monte de defeito. Se a gente botar a Lilian aqui e falar os defeitos do Marcão da semana passada, meu Deus, rapaz, tem ou não tem? Um monte de defeitos. Se a gente pedir aqui para minha mãe botar os defeitos da minha vida, meu Deus, tem um monte de defeito. Mas se a gente for olhar para a palavra de Deus, o amor que Cristo entregou na cruz por nós, a gente vai entender que a gente pode aconselhar o nosso irmão, amando ele, sobre o amor de Deus, não sobre o amor que nós temos para dar, algo que nós podemos transformar na vida do outro. Nós somos vazios, nós somos só uma caixa. E nós podemos servir como ferramentas para aconselhar a vida do nosso irmão. Amém? 5ª coluna. O filtro de ouvir e falar. E aí isso aqui vai complementar o que eu estava falando sobre a diferença do aconselhamento em amor e a discussão. A gente tem que ter esse filtro para saber que tem horas que tu tem que realmente não se omitir, mas se preservar e preservar a vida até do irmão, para que isso não gere uma dor, uma machucadura através das tuas palavras. Então aí entra essa coluna que é o filtro de ouvir e falar. Apocalipse 2:7. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. A referência do filtro de ouvir. Nossos irmãos hoje têm falado muitas besteiras. Hoje em dia na rede social a gente tem ouvido muitas gafes, muitas mentiras, muitas fake news. Então, eu trouxe esse versículo porque no início ele fala: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. Então, nossos ouvidos eles têm que estar atentos a ouvir a voz de Deus. Pode ser através do nosso pastor, pode ser através do nosso irmão, pode ser através de qualquer boca. Pode ser direto. Deus pode chegar e baixar lá no teu quarto lá e dizer assim, ó, vou te falar algo. Tu ouvir a voz diretamente de Deus. Qualquer forma Deus pode usar. Deus usou uma mula. Mas que seja a voz do Espírito. Amém? Esse é o filtro do ouvir. Salmos 37:30. O filtro do falar. A boca do justo profere sabedoria, e a língua fala conforme a justiça. Então, como eu estava falando sobre o aconselhamento, que a nossa boca saiba falar aquilo que o nosso ouvido ouve do Espírito. Então, aquilo que entra do Espírito pode sair da nossa boca, aquilo que vem do nosso coração, da nossa vontade, do nosso pecado, que isso se lance na cruz. Que isso se lance aonde Cristo já mandou os nossos pecados irem. Cristo pagou por eles. Então ele disse para nós, ó, vocês são salvos, mas a partir de hoje comecem a viver na luz, comecem a viver na onde o Espírito está direcionando vocês. Então aquilo que a gente ouve do Espírito, que a nossa boca professe isso, através daquilo que a gente tem aprendido com a palavra. Então, saber ouvir e falar é ser prudente, é respirar antes de responder. E aí vem uma sabedoria do senhor Ramirão, que desde pequeno nos ensinou: a tua cabeça não consegue falar tão rápido quanto a tua boca. Então dá uma respirada antes, dá uma pensadinha, porque às vezes tu vai receber uma paulada no peito, tu vai tomar aquela que chega a dar uma vontade de responder assim para aquele irmãozinho que vem te tocando flecha, mas tu tem que dar aquela respirada. Às vezes tentar
como meu pai me ensinou, muito boa esse teu questionamento. É muito interessante o jeito que tu está colocando essas tuas palavras. E nesse pequeno tempo de tu falar algo, tua cabeça já conseguiu processar numa resposta melhor. 3, 4, 5, 6 vezes melhor do que a primeira que tu tinha na boca, já na ponta da língua. Não deixe sair a primeira resposta. Não deixe que essas coisas façam com que o teu filtro do falar se rompa. E aí tu fale qualquer asneira, e aí deixe de ser um sábio e passe a ser um tolo. Quem quiser buscar sobre essa sabedoria, Provérbios inteiro é um livro que vai te trazer muita sabedoria, vai te trazer muito entendimento sobre esse ouvir, falar, buscar em Deus essas direções. E a 6ª coluna, uma relação pessoal com Cristo. Tiago 4:8. Aproxime-se de Deus e Ele aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Uma palavra que o pastor Cote, que é o pastor idealizador da EFOL, que é o que ministra a EFOL até hoje, ele trouxe para nós um questionamento que eu nunca tinha pensado, mas para mim foi muito marcante. Nosso Deus é o único Deus que é infinito e pessoal. O nosso Deus, se a gente for analisar o poder dele, ele fala, todas as coisas me são impossíveis. No caso, todas as coisas são impossíveis para nós, mas para Deus não. Ou seja, ele quer dizer que o poder dele é infinito. Porque se para nós é impossível e para Deus é possível, ele pode todas as coisas. Amém? E ao mesmo tempo que esse é o único Deus que, além de infinito, ele consegue ser pessoal. Por quê? Porque ele diz, tenha um relacionamento comigo. Aproximem-se de Deus e Ele aproximará de vocês. Então, ao mesmo tempo que Ele tem muito poder de fazer o impossível, Ele também é um Deus que quer ter um relacionamento íntimo, quer ter um contato com nós. Que é Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a porta e tem uma intimidade com Deus. Porque Ele deu exemplo, por exemplo, assim, na Índia, existe um Deus pessoal? Existe. Porque se tu pegar vaca, rato, um monte de bicho lá que eles têm como Deus, são deuses pessoais, mas não são deuses infinitos. Se trouxer Alá, na fé deles, Alá é infinito? É. Para eles, Alá é um Deus que pode todas as coisas, que faz todas as coisas, mas Alá é acessível? Não é. Eles não conseguem ter contato com Alá. Então, esse foi o questionamento que ele trouxe dentro de cada fé. Ele não foi questionar os padrões, né? Ele quis dizer que nosso Deus, ele pode ser infinito e próximo. Nós conseguimos acessar um Deus que é infinito, um Deus que pode ter misericórdia de nós e transformar a nossa vida com um poder inexplicável. Amém? Como obedecer a Deus se a gente não sabe o que Ele pensa? Esse foi o questionamento que eu trouxe dessa coluna em relação a ter intimidade com Deus. Como que a gente vai obedecer a palavra de Deus? Como que a gente vai ter a sabedoria desse entendimento se a gente não buscar saber o que Deus quer? Como que eu vou buscar a obediência? Como que eu vou buscar a intimidade sem saber o que Ele quer? Então, para buscar a intimidade, para buscar a obediência, a gente tem que ter essa proximidade com Deus. 7ª coluna, prudência. Provérbios 8:12. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho conhecimento que vem do bom senso. E, complementando essa palavra, Mateus 10:16. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Eu vejo que a prudência, ela é um cuidado aonde pisa. Estamos nesse mundo, mas não somos dele. Amém? Então, ser prudente é entender que Deus nos largou nesse mundo para trazer o Evangelho, para enviar boas novas,
para cumprir o ide, mas ele disse, eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. E a ovelha no meio dos lobos, ela não fica brigando com os lobos. Ela não fica querendo se achar maior que os lobos. Não. Muitas vezes o papel da ovelha é até fugir. É cuidar para que não estejam sendo devorados pelos lobos. Ou seja, sejam prudentes. A prudência, o cuidado, o zelo, ele vem de Deus. Então, se a gente está numa zona de perigo, se a gente está numa zona dificultosa, num lugar onde talvez vai corromper os nossos bons costumes, é porque ali tem um lobo que tu precisa fugir. E ali tem algo que tu precisa ter prudência e sabedoria para entender que ali não é o teu lugar. Ali não é um lugar de tu estar se jogando, de tu estar se influenciando. Então, nesse momento, eu vejo que a igreja cumpre um papel muito importante. Eu falo igreja, templo, porque aqui a gente sabe que pode buscar vamos dizer assim, esse rebanho. Por isso que eu vejo que a Bíblia fala sobre a igreja como um rebanho de ovelhas, onde as ovelhas podem se reunir, se fortalecer e discernir aonde estão os lobos da nossa vida. Então, muitas vezes a gente vai ter uma dificuldade. Mas, pastor, eu estou indo lá na faculdade, lá os bichos são faca na bota, eles vêm com um questionamento que eu não sei responder. Busque essa prudência, busque essa sabedoria de ter o discernimento de, no lugar onde você está, saber o que falar, o que fazer, como agir. Talvez seja a hora de tu simplesmente se calar. Eu estava falando sobre aconselhamento, de não se omitir, mas não se omitir é uma coisa. Agora, tu ser idiota, ir lá e ficar falando coisas e até sendo influenciado por pessoas a seguir um caminho que não é a Bíblia, isso também é falta de sabedoria. Então, são dois pontos onde precisa existir um equilíbrio, e esse equilíbrio eu vejo que ele é buscado através da comunhão com nossos irmãos, com nossos líderes, e aqui é o lugar onde a gente busca isso. Amém? Sétimo passo, falta o primeiro. Então, primeira coluna, e eu deixei ela por último, porque na minha linha de raciocínio ela estava como primeira, mas eu vejo que ela é a mais importante, então eu queria encerrar com ela, que é a dependência de Deus, a obediência, olhar para cima. E aí eu quero trazer aqui o mesmo exemplo que o Marcão trouxe semana passada, que me chamou muita atenção. Eu quero fazer uma breve analogia ramerística em cima dela, que é o que eu quero trazer em relação à obediência. O Marcão trouxe aqui semana passada, não sei quantos lembram, mas sobre o exemplo de olhar para cima na maca. Ele falou sobre a traqueia, laringe, faringe, um monte de coisa que eu não vou nem saber o que é. Mas ele disse, quando a pessoa está num acidente, primeira coisa, coloca o pescoceiro, aquela que é de cachorro aqui, que tá, e olha para cima. Primeira coisa. Dentro da obediência, se eu estou num acidente, estou numa situação que o socorrista me disse, olha para cima. E aí eu fico, não, mas por que tu quer que eu olhe para cima? Eu vou olhar para baixo. Eu vou então, não. Me explica primeiro por que tu quer que eu olhe para cima. Eu não vou olhar para cima, não vou te obedecer. Então, eu fiquei pensando nisso. Porque às vezes tu está numa situação desgraçada. Tu está passando por uma dificuldade absurda. E Deus te diz, olha para cima. E aí tu fica, não, por que Deus? Por que eu vou olhar para cima? Deus não tem que te explicar que a tua laringe, a tua faringe vai passar melhor o ar e vai te dar toda uma explicação técnica. Deus tem que te dizer, olha para cima. Simplesmente olha, obedece. Simplesmente segue aquilo que Deus está te mandando. Simplesmente entenda que a palavra de Deus ela está exposta para que a gente possa viver na dependência de Deus. Esses dias eu estava ouvindo uma palavra que foi muito, muito interessante, eu só não consegui me lembrar de quem foi. Mas que foi uma palavra que fala assim, se eu não me engano foi até o pastor Cote. O ser humano, por natureza, ele tem a tendência de buscar um Deus. E um Deus pode ser o dinheiro, um Deus pode ser a si próprio, um Deus pode ser coisas materiais, e um Deus pode ser o nosso Deus. O que seria a busca por esse Deus? A busca por um Criador. A natureza do ser humano sempre vai ter essa busca pelo Criador. Então pode ver que não há alguém 100% ateu.
Não tem como existir, porque mesmo a pessoa que se diz ateu, ela vai buscar uma fonte de sabedoria no irmão, ela vai buscar uma fonte de sabedoria, muitas vezes até na maçonaria, que a gente tem visto pessoas que, eu não acredito em nada, eu sou só maçom, que eu vivo... Ela está buscando. Ela está buscando uma fonte de conhecimento, ela está buscando de onde ela veio, para onde ela vai. Ela busca instintamente por esse Criador. Então, viver na dependência de Deus é o que fala em Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. E aí eu quero trazer um versículo comparativo a semana passada, que é Salmo 121, 1 e 2, que fala: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então a obediência, e aí eu quero trazer lá do início, a sabedoria que nós estamos falando aqui, vem de entender que a obediência, a dependência de Deus é viver olhando para cima. É viver na obediência, sabendo que a gente não precisa saber tecnicamente por que precisa levantar o rosto, mas saber que levantar o rosto funciona. Saber que a obediência a Deus, a obediência à palavra, dá certo. É comprovadamente, cientificamente, em qualquer coisa que tu queira analisar, por qualquer ponto de vista, prospecto, qualquer coisa que tu for analisar, pessoas que buscaram a Deus intensamente na sua vida, deram certo. Inclusive, tem vários comparativos na internet, se for procurar, sobre pessoas, grandes pregadores, grandes pessoas dentro da igreja e pessoas que viveram na maldição. E o resultado dessas pessoas é muito nítido. A bênção e a maldição. Então, quero encerrar aqui dizendo para você viver o que Deus tem para você. Mas para viver isso, é necessário ouvir a voz de Deus. É necessário obedecer a voz dele. E é necessário olhar para cima. Amém? Márcio. E uma coisa também que me chamou da semana passada, muita atenção que o Marcão fez aqui, foi a questão de honrar. E hoje eu estava relendo a mensagem, porque eu gosto de... Eu monto ela e depois eu releio. Porque essa releitura ela faz eu ajustar algumas coisas que talvez eu ia me embananar no meio. Eu tento sempre vir tirando as minhas dificuldades na leitura, dando uma passada antes. E lendo ela antes, eu lembrei que o Marcão semana passada trouxe, dentro de olhar para cima, e num contexto todo ele trouxe a questão de honra. Ele honrou aqui a vida dos músicos, e eu achei isso muito legal. Eu estava ali dentro, eu estava chorando junto, porque eu vejo que a questão de honra, ela é uma coisa que tem se perdido no meio da igreja. Porque muitas pessoas, vou trazer agora um exemplo recente da nossa igreja, que está debaixo da cobertura do apóstolo Ricardo. E eu vi algumas pessoas falando, mas o que o apóstolo Ricardo quer se metendo em política, porque não sei o quê, pessoas querendo julgar a vida do apóstolo Ricardo. Mas eu vejo que, como a minha mãe sempre falou, onde o apóstolo Ricardo estiver, nós vamos estar juntos, porque nós honramos a vida dele. Mas se o apóstolo Ricardo estiver errado, ele é homem. Ele está errado em muita coisa. Mas nós, como liderados dele, precisamos entender a honra, precisamos entender essa obediência, e essa honra ela vem de que Deus disse que toda autoridade seria estabelecida por Ele, e Ele não sabe dos pecados das nossas autoridades? Ele não sabe que as nossas autoridades são falhas? Deus é um Deus infinito, e é um Deus que sabe cada autoridade que Ele determina. E hoje eu quero honrar a vida das nossas autoridades como pastores. Quero pedir para que eles venham aqui, para que nós como igreja possamos honrar a vida deles. Dentro dessa palavra, quando eu estava relendo, me veio o seguinte questionamento:
Quantas pessoas que estiveram aqui questionaram a obediência sobre a vida deles? Questionaram e ficaram perguntando: por que eu tenho que levantar a cabeça? Por que eu tenho que respirar melhor? Não interessa. Quando tu está debaixo de uma autoridade, tu precisa entender que a obediência é um mandamento e que a honra também é um mandamento. Quero que você se coloque de pé, estenda a sua mão para eles. Que você ore junto comigo, agradecendo a Deus por essas vidas que têm se disponibilizado na mão de Deus para trazer para a igreja um direcionamento e para trazer para a igreja aquilo que Deus tem como direção. Deus, eu coloco diante de Ti a vida desses pastores, ó Pai, em um ato de honra a vida deles, Pai. Eu quero orar pela vida deles, Te agradecendo pela obediência, pela persistência que eles têm, Deus. Eu quero colocar diante de Ti, ó Pai, essas vidas que têm sentido a pressão, que têm sentido as dificuldades do mundo, Deus. Mas eu quero colocar diante de Ti, ó Pai, a vida deles, entregues a Ti, ó Pai. Como o coração de Davi foi um homem segundo o Teu coração, foi um coração que se entregou verdadeiramente e todas as vezes que errou, estava lá entregue aos Teus pés, chorando e pedindo perdão arrependido. Deus, eu sei que esses corações estão disponíveis para a Tua obra. Eu sei que essas pessoas são pessoas que estão fazendo a Tua obra como ferramentas disponíveis nas Tuas mãos. Ó Pai, eu quero honrá-los, Deus, orando pela vida deles, que é o melhor que eu posso fazer, Deus. Diante da Tua igreja, Pai, eu quero entender a autoridade deles sobre esse ministério, a busca deles pela Tua palavra e pela Tua direção e por tudo aquilo que Tu tem para cumprir o chamado e o propósito na vida deles. Ó Pai, como pastores e como meus pais, Deus, eu quero honrá-los e quero abençoar a vida deles, ó Pai, para que o Teu crescimento, para que a Tua proteção, para que o Teu discernimento esteja vivo na vida deles todos os dias, ó Pai, e que eles sejam servos fiéis e que possam cumprir o Teu chamado, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem força, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que estás fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar.
Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Eu estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que estás fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia, Jesus. Amados, a responsabilidade e o peso de um chamado só pode existir numa relação humana. Não é fácil um relacionamento entre seres humanos. Vai haver dificuldades, vai haver problemas. Mas quando Deus nos traz um chamado, quando Deus nos dá uma missão, primeiro Ele nos capacita. E jamais o propósito de Deus vai ser um peso para as nossas vidas. Jamais um chamado de Deus vai nos trazer dor, vai nos trazer peso. Só que, como ser humano, nós confundimos muitas vezes. E essa palavra de hoje me trouxe... Pode sentar, por favor. Me trouxe uma clareza muito grande sobre a responsabilidade que nós temos. E eu não posso deixar que você vá para casa e eu fique com o peso da minha omissão. Nós estamos num período muito precioso para as nossas vidas e definitivo. Porque no próximo domingo, quando nós estivermos encerrando o culto, nós já teremos escolhido o próximo presidente da nação brasileira. E eu não quero falar aqui sobre pessoas. Eu não quero fazer propaganda para nomes. Mas eu quero te chamar à responsabilidade enquanto igreja do Senhor, porque esta eleição ela não vai fazer diferença apenas na nação brasileira. A humanidade toda está focada no resultado de domingo que vem. Porque
As pessoas vão passar em 4 anos, se permanecerem vivas durante o seu mandato, elas podem não ter mais um mandato. As autoridades são constituídas por Deus. Mas o que essas pessoas representam pode fazer a diferença nas próximas 10, 20, 30 gerações. E eu quero trazer isso para dentro da palavra de Deus. Se nós olharmos para a história do povo de Israel, um homem fez a diferença e salvou 2 nações inteiras. Seu nome José. Pela obediência e por entender que não era um peso o chamado que Deus tinha dado a ele, ele cumpriu integralmente a sua missão e foi responsável por salvar da fome várias nações. 2 são descritas na Bíblia, os egípcios e os israelenses. Mas a história nos conta que em seguida, o povo de Israel que foi para lá para o Egito com 76 pessoas, cresceu e mudou o faraó. E entrou um faraó que não conhecia José e que enxergou no povo de Deus uma ameaça. E mudou a visão de toda a nação egípcia em relação à nação israelita. E de nação que salvou a nação, o povo de Israel passou a ser visto como a ameaça para a nação egípcia e acabaram sendo escravizados. 430 anos foram necessários para que Deus mudasse esta mentalidade. Então eu estou falando aqui, amados, não é de pessoas, não é de número de eleição, mas é de ideologia. E se nós nos identificamos como cristãos, se nós dizemos que eu amo a Deus e que eu sigo as orientações de Deus, então nós temos que ser honestos conosco mesmo, tomar a nossa decisão como esta visão de cristão. Quem está defendendo a ideologia cristã? Quem está representando neste momento o propósito de Deus para a nação brasileira? E isso está muito claro, e você tem a responsabilidade de ter esse discernimento, de tirar fora as paixões humanas, de tirar fora o nome, a pessoa, e olhar para o que esta pessoa, este nome representa. Como cristão, se eu me identifico como cristão, eu tenho que me identificar com a ideologia que se enquadra dentro da Bíblia. Eu não quero, daqui 2, 3, 4, 5, 6 anos, seja lá quanto tempo for, olhar para o meu neto e sentir vergonha do futuro que eu entreguei a ele no domingo que vem. E sentir vergonha de não ter feito a minha parte diante do Deus que eu sirvo. De não ter tomado a minha decisão baseado na orientação do Espírito Santo. E ter tomado a minha decisão baseada em sentimentalismo humano. Entenda que isto é uma responsabilidade minha enquanto pastor, que não quero ver o prejuízo de nenhuma das nossas ovelhas. Nossas porque elas não são minhas, vocês não são minhas ovelhas, vocês são do Senhor. Mas enquanto Ele me confiou a responsabilidade de estar conduzindo vocês,
eu tenho que ser obediente a Ele e entregar o que Ele tem colocado no meu coração. Vocês são do Senhor Jesus. Amém? Tu tens uma semana para analisar tua posição diante de Deus, enquanto cidadão brasileiro. Amém? E aproveitando, nós no próximo sábado teremos nosso retiro de jovens. Ainda temos algumas vagas e seria muito bom que nós fizéssemos força para levar os nossos jovens para esse retiro. A gente tem acompanhado o que a equipe está fazendo, quanto Deus tem agido através dessa equipe, e fica muito fácil de a gente enxergar logo ali na frente o que Deus vai fazer nesse retiro. Mas Ele não vai fazer aqui no domingo à noite. Ele vai fazer lá no sábado de tarde e no domingo de manhã. Sábado de tarde, sábado de noite e domingo de manhã. Vamos sair daqui a 1h, daqui do sítio, daqui da frente do templo. Vamos sair daqui da frente do templo às 13 horas do sábado e retornamos após o café da manhã no domingo. Até provavelmente 11 horas estaremos de volta em casa, com tempo de cumprirmos a nossa responsabilidade e a nossa obrigação de cidadãos e de estarmos de noite no culto. Que, aliás, será um culto completamente diferente também, porque teremos a presença do pastor Léo Fonseca conosco mais uma vez. Vai trazer a palavra e conduzir o louvor, e eu tenho certeza absoluta que vai trazer um impacto para as nossas vidas. Amém? Vamos terminar orando. Pai, nós entendemos a sua palavra, entendemos o seu puxão de orelha e queremos obedecer. Não apenas no domingo à noite, quando estamos aqui dentro, mas queremos te obedecer de segunda a segunda, de terça a terça, de quarta a quarta, de quinta a quinta, de sexta a sexta, de sábado a sábado, de domingo a domingo, de mês a mês. De ano a ano, enquanto estivermos vivos, queremos te obedecer. Sabemos que é impossível para o homem a perfeição que o Senhor Jesus teve, mas nós temos nele o exemplo e queremos buscar a obediência total e sincera ao Senhor. Precisamos que o Senhor nos perdoe em tudo aquilo que até hoje nós falhamos na obediência. As nossas atitudes, os nossos pensamentos, nossos desejos, nossas ações e omissões que entristeceram o seu coração, precisam do seu perdão, Pai, precisam das suas misericórdias. E o nosso dia de hoje em diante precisa do seu direcionamento, Espírito Santo de Deus. Nossa decisão é obedecer. Toma as nossas vidas nas suas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor olhe sobre a tua vida, derrame graça, derrame paz em abundância, da paz que excede todo entendimento. Amém. E nós declaramos que esta semana será a semana de vitória, de entendimento, discernimento e de obediência a Deus em nossas vidas. Amém? Amém. Com vocês. Pode aplaudir o Senhor? Eu acredito que a melhor maneira de a gente terminar assim, olhe para o seu irmão que está ao seu lado e diga assim: eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar,
sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar. Quem mandou?